Bom dia! Vamos abrir o nosso livro Vem Voar de Língua Portuguesa e iniciar as nossas atividades Página de hoje. 177, Pensando a Língua. Letra O em final de palavras. Número 1. Releia este trecho do Diário de um Banana. Descobri que o casamento do tio Gary vai ser em novembro e a festa vai ser na casa da minha bisavó Game, como da última vez. Agora releia em voz alta estas palavras retiradas do trecho, prestando atenção no som representado pela letra O no final de cada uma delas. Pinte com a mesma cor aquelas que apresentaram sons semelhantes para a letra O final. Vamos ler juntos. Casamento, do, tio, novembro, bisavó e como. Aqui vocês podem observar que ao ler a palavra, que ao falar a palavra, mesmo algumas palavras escritas em O, nós pronunciamos como se estivesse terminando em U, como por exemplo, tio, novembro, como. Na maioria das vezes, quando nós falamos como se fosse U no final. Então, se você faz isso, você pode pintar essas três palavras da mesma cor. Tio, novembro e como. Escolhe uma cor e pinta as três da mesma cor. Casamento e do, geralmente nós lemos como está escrito com o O no final. Então, você pode escolher outra cor e pintar essas duas iguais. E bisavó não tem nenhuma outra palavra que se assemelha com o som da letra O aberta, então você vai pintar de uma cor única aqui, somente bisavó. Letra B. O som final que você pronunciou em todas essas palavras é igual? Caso não, que diferença você notou? Converse com os colegas e o professor. O som que nós pronunciamos não é igual, porque em algumas palavras nós pronunciamos como se fosse U no final, apesar de estar escrito com a letra O. Número 2. Leia em voz alta o nome destes meninos. Vamos ler juntos. Rodolfo, Pedro, Eduardo. Ao falar esses três nomes, você notou alguma diferença em relação ao som representado pela letra O no final de cada nome? Qual? Comente. Com certeza, o som representado pela letra O, nós pronunciamos como se fosse a letra U. Mas, ao escrever o nome, temos que escrever corretamente com a letra O. Página 178, letra E em final de palavras. Número 1. Releia este trecho do Diário de um Banana. No último casamento do tio Gary, Game me deu uma carta para preencher e também um envelope com o endereço dela e um selo, para que assim eu não tivesse nenhuma desculpa para não escrever. Letra A. Agora releia em voz alta estas palavras retiradas do trecho, prestando atenção no som que a letra E representa no final de cada uma delas. Pinte com a mesma cor aquelas que apresentaram sons semelhantes para a letra E final. Vamos ler juntos. Me, envelope, que e tivesse. No caso aqui, o som da letra E no me e no que tem som da letra E. E aqui, envelope e tivesse, tem som da letra I no final. Na hora que falamos, na hora que pronunciamos como se fosse I no final. Então, essa vocês vão pintar da mesma cor, escolher uma cor e pintar da mesma cor, e depois escolher uma outra cor e pintar essas duas iguais. Letra B. O som final que você pronunciou em todas essas palavras é igual? Caso não, que diferença você notou? Converse com os colegas e o professor. Nós percebemos que ao ler algumas palavras, mesmo elas terminadas com E, tem o som de I no final. Número 2. Leia em voz alta o nome destas meninas. Elizabeth, Anne, Maitê. Ao falar esses três nomes, você notou alguma diferença em relação ao som representado pela letra E no final de cada palavra? Qual? Comente. Em Elizabeth e em Anne, nós podemos perceber que é escrito com E no final, mas ao pronunciar, nós pronunciamos como se fosse terminado com I esses nomes. Mas ao escrever, temos que escrever corretamente com a letra E no final.
Página 179, acentuação de palavras oxítonas. Número 1. Leia este poema de Ruth Rocha e veja como é possível se divertir com a letra E. A letra E se une assim, às vezes no começo, às vezes no meio, às vezes no fim. Com E no começo se escreve endereço, com E no meio se escreve feio e com E no fim se escreve pé, boné, café, se escreve filé, sapé, maré, se escreve chimpanzé e até busca-pé. Letra A. Você se divertiu lendo o poema? Já tinha prestado atenção nas diferentes palavras que escrevemos com a letra E? Tinha reparado também que essa letra aparece em diferentes posições nas palavras? Converse com os colegas. Com certeza você deve ter percebido que existem palavras que têm E no começo, no meio e no fim. Letra B. Copie as palavras que o poema diz que tem a letra E no fim. Atenção, só valem palavras com mais de uma sílaba. Então, vamos localizar essas palavras do poema para que vocês possam escrevê-las aqui na letra B. E com a letra E no final. Boné, café, filé, sapé, maré, chimpanzé, até e busca-pé. Número 2. Pronuncie as palavras que você copiou na atividade anterior. Letra A. Qual é a sílaba tônica em todas essas palavras? Então, vocês escreveram boné, café, filé, sapé, maré, chimpanzé, até e busca-pé. Qual é a sílaba tônica? É aquela sílaba que está acentuada. Todas essas palavras têm acento, então a sílaba tônica é a sílaba que está acentuada. E ela é a última sílaba, a penúltima sílaba ou a antepenúltima sílaba em todas as palavras? É a última sílaba que está acentuada, portanto, ela é a sílaba tônica em todas as palavras. Letra B. Como classificamos as palavras que têm a sílaba tônica nessa posição? Na última posição. São oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? Como nós já aprendemos, são palavras oxítonas. Letra C. Observe as vogais dessas sílabas tônicas. O que há em todas elas? Todas elas apresentam um acento agudo. Página 180, número 3. Você viu que na palavra filé, a última sílaba, a tônica, é acentuada. Leia agora nomes de outros alimentos que também são palavras oxítonas. Vamos ler. Jiló, maracujá. Letra A. As sílabas tônicas dessas palavras terminam com que vogais? Terminam com as vogais O e A. Letra B. Observe as vogais das sílabas tônicas. O que existe em todas elas? Aqui, no caso, nós podemos perceber que nas duas e em todas as outras que nós vimos, tem o acento agudo em todas elas. Número 4. Passe os nomes dos alimentos citados na atividade anterior para o plural. Jiló e maracujá. Letra A. 1 jiló, 2 jilós. Letra B. 1 maracujá, 2 maracujás. O que se nota na acentuação das palavras ao passá-las para o plural? Nós percebemos que, mesmo estando no plural, as vogais continuam com o acento agudo. Acentuação de palavras oxítonas terminadas em A, E e O. As palavras oxítonas terminadas com as vogais A, E ou O, seguidas ou não de S, devem ser acentuadas. Exemplos: crachás, sapê, pontapés, toró, capôs. Página 181, acentuação de palavras monossílabas, que têm apenas uma sílaba. Número 1. Releia este trecho do poema de Ruth Rocha sobre a letra E. E com E no fim? Se escreve pé, boné, café, se escreve filé, sapé, maré, se escreve chimpanzé e até busca-pé. Letra A.
Nesse trecho, há duas palavras formadas por duas letras que apresentam só uma sílaba e que são escritas com E no final. Que palavras são essas? Observando o poema que nós acabamos de ler, são as palavras pé e se, S-E. Letra B. Como chamamos as palavras que apresentam apenas uma sílaba? Monossílabas, dissílabas ou trissílabas? Com certeza são monossílabas. Letra C. Pronuncie essas palavras em voz alta. Qual delas é pronunciada de modo forte e qual é pronunciada de modo fraco? Então, vamos pronunciar pé e se. A palavra que é pronunciada fortemente é a palavra pé. E a palavra que é pronunciada de modo fraco é a palavra se. As palavras com uma só sílaba que são pronunciadas fortemente são chamadas de monossílabos tônicos. E as que são pronunciadas de forma fraca são chamadas monossílabos átonos. Número 2. Leia as palavras e pinte-as de acordo com a legenda. De azul, você vai pintar os monossílabos tônicos e de verde os monossílabos átonos. A dica é, os monossílabos tônicos, que são pronunciados fortemente, eles contêm acento agudo ou circunflexo. E os monossílabos átonos, que são pronunciados de forma fraca, são os que não possuem acento. Então, no caso, mês, só, três, nós e pó são monossílabos tônicos, porque contém o acento aqui, então eles são pronunciados de uma forma forte. Você vai pintar de azul. E os monossílabos que, e em, você vai pintar de verde, porque eles são monossílabos átonos, ou seja, eles são pronunciados de forma fraca. O que você observou em todos os monossílabos tônicos que você pintou? Além de ter um som forte, todos são acentuados. E para finalizar, vamos entender. Os monossílabos tônicos terminados com as vogais A, E ou O, seguidos ou não de S, devem ser acentuados. Exemplos: lá, paz, lê, fé, nó e pôs. E a nossa aula vai terminando por aqui. Um grande abraço e até mais.